Fala galera, seu Bakura na área, hoje já mastigando, ó. Olha só essa delicinha. Deu pra ouvir o croque, não deu? Hoje, sem dúvida, um dos vídeos mais esperados aqui, o pãozinho de alho artesanal do Bakura. Um dos carros-chefes, um dos clássicos do nosso churrascão, né? Já vale a curtida nesse vídeo, não vale não? Deixa o like pro Bakura, tá? Se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para acompanhar tudo de bom que o Bakura vai trazer por aqui. Combinado? Vamos lá, acompanha o Bakura! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Me chamo Thiago Medeiros, trabalho com a marca Seu Bakura. Vou deixar aqui do lado o nosso Insta para você poder acompanhar lá. A gente tem um trabalho voltado para tudo pro seu churrascão. Então assim, acompanha lá que você também vai gostar. E hoje, para esse nosso pãozinho de alho, vamos começar pelo pão. É isso mesmo, Bakura? Tu vai fazer o pão? É, galera, eu não queria trazer para vocês só um creminho aqui, e o prometido é que a gente traga de fato como eu trabalho, né? O pão que eu vendo lá com a marca Seu Bakura. Então a gente vai fazer um pãozinho artesanal aqui super simples, vocês vão ver que não tem mistério nenhum, tá? Acompanha, vê como se trata, e assim que a gente tiver com o nosso pãozinho pronto, a gente passa para fazer o creme. Aqui eu preciso de fato dar alguns créditos, tá? O Bakura costuma ser muito grato. E assim, muito do que eu sei sobre panificação eu dedico ao chefe Franzé Melo. Hoje eu estou quase concluindo o curso de gastronomia com ele. E a parte de panificação, assim, tem um up tremendo quando eu conversei com ele, tá? Sou um eterno aprendiz, mas com certeza o pão do Bakura antes e depois do chefe Franzé foi demais. E assim, também indico demais um canal aqui do YouTube chamado Amo Pão Caseiro, do Adriano. Outro canal excepcional, onde tem dicas incríveis, vale também vocês acompanharem lá. Agora vamos dar início ao nosso pãozinho, né? Peguei aqui uma vasilha, ó, é o bol da minha batedeira, tá? E a gente vai entrar com 1 kg de farinha de trigo, certo? Bakura tá fazendo propaganda da farinha fina. Tô fazendo questão de mostrar para vocês aqui qual a farinha eu tô usando, porque para pão faz total diferença, tá? Não é porque a fina é melhor ou pior, não é isso. Eu tô mostrando a farinha que eu uso com a quantidade de água que eu vou usar. O pão é necessário demais você ter esse feeling, essa ideia de cada farinha, que é chamada, digamos assim, a farinhas mais fracas, a farinhas mais fortes. E o que é isso, Bakura? É quanto ela comporta de água. O pão, se a gente for fazer uma regra geral, quanto mais água ele pegar, melhor. Quanto mais hidratado, melhor. Quando a gente usa as farinhas importadas, em uma farinha tipo 00, a gente consegue até quase 90%, 100% de hidratação. Então isso significa o quê? Que eu coloco 1 kg de farinha para 1 kg de água. Ali você vai ter um resultado excelente. As farinhas aqui nacionais já são um pouco mais modestas, e com essa farinha aqui que eu estou usando, eu vou usar uma hidratação de 60%. Que é isso, Bakura? Eu vou colocar esse 1 kg de farinha e vamos colocar 600 gramas de água, certo? Então vamos lá com esse nosso quilo de farinha aqui para dentro. Somente a farinha aqui, tá? No nosso bol. E como falei, 600 gramas de água, já pesei direitinho. Panificação é importantíssimo a gente usar tudo pesado, tudo bem medido, tá, galera? E também já nesse momento, 1 colherinha de chá de sal. Nessa primeira etapa aqui, vai somente isso. Agora a gente vai misturar, para deixar essa mistura aqui bem homogênea, e isso aqui vai descansar para um processo chamado de autólise. O que é isso aqui? Eu estou apenas hidratando o trigo. Dá muito bem para fazer essa parte aqui na mão, tá? Ó, dá uma olhadinha. O que é que eu tenho aqui? Farinha, água e sal. Eu vou usar a minha batedeira porque facilita mais o processo. Somente isso, tá? Tá ela aqui do lado. Devagarinho, porque senão eu vou fazer sujeira. Confesso que vai ter sujeira de toda forma, tá? A gente tá fazendo pão. Mas a gente começa aqui bem devagar, ó, apenas para misturar e deixar tudo bem homogêneo. Olha só, galera, deixar minha batedeira aqui de lado. Deixa eu mostrar para vocês aqui como está o ponto da nossa massa, tá? Nada mais é do que a nossa mistura aqui bem homogênea, beleza? Mas você vê que ela está bem pedaçuda ainda, nada uniforme, digamos assim, não tem uma massa lisinha.
É esse ponto que a hidrólise vai ajudar bastante. Sempre que você for mexer nessa massa, tenta manter as mãos molhadas, vai te ajudar a não grudar tanto, tá? E aqui a gente vai descansar isso aqui por pelo menos 1 hora. Realmente fazer esse processo de hidratação do trigo, isso vai dar força para o nosso pão, vai fazer ter um resultado bem diferente. Então a gente vai cobrir aqui com um paninho úmido, tá? E pronto, aqui é descansar. Daqui a pouco volto com vocês. Continuo com a minha massa principal aqui descansando, tá? Vou deixar ela aqui de lado, que agora a gente vai para um outro processo paralelo. Peguei outro bowl aqui da batedeira e aqui a gente vai fazer uma esponja, ou polish. É um pré-fermento. É outro processo também bem importante que ajuda na força e no crescimento do nosso pão. Eu vou meio que, de forma bem bruta, bem leiga, ativar o nosso fermento. Vou alimentar ele aqui para ele entrar na massa já com mais força, já ligado. O Bakura tá com a balancinha aqui do lado, tá? E aí, o que é que eu vou usar para esse pré-fermento? Deixa eu organizar ela aqui. Pronto, zeradinha. Vou usar uma porção igual de água e farinha. Aqui tá zerada, eu vou entrar com 100 gramas de farinha. Prontinho, 100 gramas de farinha e também 100 gramas de água, que é a água que eu já pesei previamente, tá? Mas não vou deixar de conferir aqui com vocês. Certinho, 100 gramas, 100 gramas. E aqui todo o fermento da receita. No caso, eu vou entrar aqui com o meu fermento biológico seco, tá? Você encontra ele em pacotes maiores, como eu compro, eu gosto muito de fazer pão, ou aqueles pacotinhos pequenos, que são pacotinhos de 5 gramas. Prontinho com o fermento. E também açúcar. De forma bem leiga, galera, o alimento para o nosso fermento. Ele também vai dar uma composição legal aqui para o nosso pão. Foi também aqui 25 gramas de açúcar. Isso aqui, galera, olha aqui como tá. Agora só misturar. Olha a textura que fica isso aqui. A gente apenas mistura. Isso aqui também vai descansar. Isso aqui vai ficar em média de 25 a 30 minutos. Vai depender um pouco da temperatura que vai estar o teu ambiente. Então é legal estar dando sempre uma olhada. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai estufar. Vai estufar e vai ficar como se fosse um ponto mais alto no centro. É importante já usar nesse momento. Para quê? Porque se passar demais, ele vai começar a afundar e a nossa mistura começa a perder força. Não é o que a gente quer. Então, em média, ali 25, 30 minutos, mas fica de olho para você ver quando ele estiver bem estufado e com um morro no centro, certo? Um ponto mais alto no centro dessa preparação. Coloquei aqui de lado, descansando junto com a nossa massa. Quando foi que eu comecei a fazer esse processo aqui da esponja, esse processo aqui do polish? 30 minutos depois que eu botei a massa para descansar. Por quê, Bakura? A massa eu preciso descansar em média 1 hora, lembra? Esse aqui só precisa de 30 minutos. Então faço lá atrás a massa, foi o que vocês já acompanharam comigo. 30 minutinhos depois, fiz o nosso pré-fermento e agora eu vou aguardar mais 30 minutos para a gente juntar tudo aqui. Passado o nosso tempo, turma, vamos dar uma olhadinha como é que estão os nossos preparos. Olha só como é que está o nosso polish, nossa esponja aqui, nosso pré-fermento. Vocês entenderam a ideia dele, né? Bem inchado, desenvolveu bem, ó. Deixa eu mostrar aqui no detalhe. É isso aqui que a gente queria, tá? E olha só a nossa massa. Bem lisinha, ó. Olha a diferença que tá aqui para quando a gente começou. Já bem lisa, né? É isso também que a gente queria. Lembrando que a nossa massa principal aqui descansou por 1 hora, enquanto o nosso pré-fermento por 30 minutinhos, tá? Agora a gente vai misturar tudo e começar de fato a preparar a nossa massa final. Tô com os 2 bowls aqui, só uma diquinha prática para mexer na massa, sempre molhando um pouco a mão, tá? Eu prefiro tirar a massa e jogar aqui sobre o pré-fermento, apenas porque a massa sai com bem mais facilidade. Senão aqui eu fico com um monte de pré-fermento grudado na vasilha, tá? Então, ó, nossa massa vem aqui lisinha para dentro do pré-fermento. E aqui eu tenho tudo, onde agora eu vou começar, de fato, a sovar a massa. Existem várias técnicas de sova, tá?
Dá para fazer na mão, sem problema nenhum. Realmente é dedicação e braço. A gente vai precisar sovar essa massa aqui por uns 10 minutos. Há técnicas mais simples, onde você consegue só homogeneizar isso aqui e sovando a massa através de dobras. Só que aí é um exercício também de paciência. Enfim, a maneira mais prática é uma batedeira planetária, como essa que eu tenho aqui, tá? E é como a gente vai fazer, tá bom? Como eu disse, eu sou um eterno aprendiz, não sou nenhum especialista em panificação e uso a maneira mais simples. Mas, como já dei até referências para vocês, tem muito conteúdo para você se desenvolver na panificação, que é uma ciência muito bacana, tá? O Bakura indica demais. Então vamos para a batedeira. Estou aqui com o meu batedor gancho, tá? Vocês viram aqui que eu tenho a minha massa principal, que descansou por 1 hora, e o meu pré-fermento, que descansou por uns 30 minutinhos. Aqui a gente vai começar a misturar isso aqui. Começa sempre de forma... Falar aqui antes de ligar para vocês, né? Começa sempre de forma devagar, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai sovar essa massa por cerca de 10 minutos. Vou deixar vocês acompanhando aí no vídeo, olhando, e vou escrevendo aqui os detalhes para vocês verem o visual. Aqui é muito importante a gente ir acompanhando visualmente a massa para ver quando ela vai chegar no ponto. Nossa massa se desprendeu completamente do fundo da tigela, como vocês viram aí no vídeo, tá? Agora eu vou enfarinhar aqui a nossa bancada, certo? Para retirar e a gente começar a trabalhar um pouquinho essa massa. Sempre que começar a grudar, sempre que você estiver tendo dificuldade para moldar a massa, você pode sim acrescentar um pouco de farinha. Mas quanto menos farinha você acrescentar aqui, melhor, tá? Lembra que eu falei lá no início sobre a massa tem um resultado mais legal no final. Quanto mais hidratada ela for, quanto mais farinha eu acrescento aqui, eu estou adicionando uma farinha que não está com glúten desenvolvida e estou aumentando a proporção de farinha em relação à água. Então, vale a regra. Quanto menos farinha eu colocar nesse processo aqui, melhor. Vamos aqui tirar a nossa massa da tigela, né? Estou usando a ajuda de uma espátula aqui, ó, espátula que o povo chama até de pão duro, né? Que é para não desperdiçar nada da nossa massa e soltar ela aqui com facilidade. Olha só. E agora vamos começar a trabalhar com essa massa. Como vocês viram, acrescentei um pouco de farinha aqui na nossa bancada, tá? Para a massa grudar um pouco menos. E agora o que eu vou fazer é também farinhar minhas mãos e eu vou empurrando aqui a massa para baixo, ó. Eu tô com uma massa lisa e esticada, tá? E vou empurrando ela aqui para baixo, esticando a superfície. Sempre mantendo a mão com um pouco de farinha para ela grudar menos. Olha só. A massa já não gruda mais na mão, tá lisinha e bem esticada aqui em cima. É dessa forma que a gente vai começar a trabalhar aqui com a nossa massa, tá? Olha aqui, que massa linda. Agora a gente vai deixar a nossa massa dar uma breve descansada, só para relaxar um pouquinho o glúten, cerca de 5 minutinhos. Deixa coberto para evitar ressecar, certo? Só o tempo da gente ajeitar a nossa assadeira, que eu vou dar mais uma diquinha de assadeira aqui para vocês. Ô Bakura, eu não vou fazer esse pão porque eu não tenho uma assadeira grande, não vai dar certo nas que eu tenho aqui. Vou dar mais uma dica para vocês se livrarem dessa desculpa aí, ó. Nossas grades do forno, tá? E papel alumínio. O que é que a gente vai fazer? Simplesmente papel alumínio comum, folhinha pequena, tá? E envolver a nossa grade do forno aqui no alumínio.
fiz uma parte. Tá aqui minha assadeira em que eu vou fazer o nosso pão. Beleza, galera? Vou fazer mais um aqui para vocês verem, mas aqui sem mistério, né? Acompanha aí. Prontinho, galera, não são as assadeiras profissionais que a gente tem lá na produção, mas aqui vai dar super certo. Duas assadeiras rasinhas, onde vai fazer o ar circular bem nos nossos pães e a gente vai ter um resultado bem legal. Tempinho de preparar as assadeiras, nossa massa já crescendo, tá? Vocês estão vendo que ela já tá pegando forma, ó. Mas aqui não é o momento que a gente vai deixar o nosso pão fermentar ainda não, tá? Eu vou primeiro modelar todos os nossos pãezinhos. Então aqui, ó, cortador de massa. Corto tiras, certo? E aqui, quando eu faço a produção para vocês, eu vou pesando um a um. Como aqui eu estou fazendo em casa, só para a gente gravar esse vídeo, para a gente fazer essa brincadeira, eu vou normalmente pegar cada tira dessa e dividir em 5 partes. Ah, Bakura, o pão não está de tamanho igual, não. Se quiser pesar, pode pesar para ele ficar todo padrãozinho. Se não tiver muita regra como eu estou fazendo aqui, o que é que a gente vai fazer? Cada bolinha dessa, eu vou, ó, dobrando as partes para baixo. O que é que eu estou fazendo aqui? Empurrando isso para baixo, um pouquinho de farinha, empurrando e esticando a superfície. Empurrando e esticando a superfície. Ó, empurrando para dentro, esticando. Deixa eu pegar um pouquinho mais de farinha, que está grudando aqui na minha mão. Empurrando para baixo, ó, e esticando a superfície. O pão, turma, funciona como se fosse um balão. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando essa superfície aqui fechada, selando ele, para quê? Para quando ele começar a fermentar, o nosso fermento lá, começar a soltar os gases, ele inflar. Então, ó, tá aqui nessa bolinha. De forma mais simples impossível, vai para a assadeira. Mais um. Somente, turma, de forma simples. Como eu disse, Bakura não é nem especialista em panificação. Essa aqui é a forma que eu faço em casa, que eu faço a minha brincadeira para o meu churrascão. Se você quiser se especializar um pouco mais em panificação, tem muito conteúdo aí na net. Já deixei, inclusive, umas referências muito boas aqui para vocês, tá? Estuda. Assim, como o Bakura faz, tudo que a gente gosta, a gente vai procurar aprender um pouco mais, que dá super certo. Vou fazer esses pãezinhos aqui. Essa minha massa vai dar em média uns 40 pãezinhos pequenos como esse. E você vai acompanhando um pouco o modelar, vou fazendo eles aqui. Depois a gente volta. Beleza? Deixa eu dar só uma referênciazinha para vocês, ó. Eu pego uma tira aqui da massa de mais ou menos 5 centímetros e quando for cortar assim, também mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Lembra que ele ainda vai crescer pra caramba, ó. Então, como eu disse, essa que é a parte mais central da massa, já é um pouco maior, esse aqui eu já dividi em 7 partes. Se você preferir, a melhor forma de fazer isso aqui para você, todo padrãozinho, é uma balança. Pega um range ali de 35, 40 gramas, que vai dar super certo. Como eu disse, esse aqui é uma brincadeira, esse aqui vai na mão mesmo, no olho mesmo, né? Acompanha aí.
Olha só, galera, nossa segunda bandeja montada, tá? Certinho, 40 pães. Vocês estão vendo 20 aqui, já coloquei 20. Aonde, Bakura? Lá dentro do forno. Forno desligado ainda, certo? O que é o forno nesse momento? Só um armário ali, fechadinho, morninho. Pra quê? Morninho, mas desligado, tá? É só pro nosso pão agora fermentar. Então, desse jeitinho que ele tá aqui, eles vão para dentro do forno e vão passar cerca de 1 hora e meia. A gente vai também acompanhando o crescimento. Nossos ingredientes aqui todos separados, tá? Agora a gente vai partir para o nosso creme, que não tem nada mais simples do que é misturar. O que é que eu tenho aqui? 1 kg de maionese, 200 gramas de queijo. Não se preocupa com as quantidades agora, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Queijo entra aqui para dentro. Tem uma organizada aqui, né? Melhor. Maionese, queijo, alho, afinal a gente está fazendo um pão de alho, né? Alho já trituradinho, pequenininho. Uso uma parte do alho fresco, que é o que eu acabei de colocar para dentro, e também alho granulado. Para que isso, Bakura? Para a gente ter um croque, para a gente ter aquele texturezinho de alho frito lá no final, faz bastante diferença, tá? Começamos a temperar aqui com orégano. O orégano dá bastante sabor, né? Leite, para mim, dá uma diluída aqui, começa a dar uma cremosidade bem legal. E agora, talvez um dos pontos chaves do nosso creme aqui, tá? Use uma boa manteiga. Dá certo margarina, Bakura? Tu vai ter a mesma textura de creme, mas longe de ter o mesmo resultado. Então, investe um pouquinho mais, gasta numa boa manteiga que faz bastante diferença, tá bom? Entramos aqui com 200 gramas de manteiga, tá? E agora, para finalizar, creme de leite. Uma caixinha ou 200 gramas. Galera, praticamente está pronto o creme, tá? Como em tudo o Bakura gosta, cheiro verde. Aqui é bem a gosto, tá? Coentro e cebolinha, no nosso caso, o cheiro verde aqui. Eu gosto de dar uma caprichada aqui, porque acho que é nordestino, cearense, né? Tem esse hábito de usar cheiro verde bastante. Pronto o nosso creme, tá? Agora a gente só precisa misturar. E eu vou usar de novo a ajuda da batedeira. Posso fazer isso aqui na mão? Pode. Mas como o Bakura faz uma quantidade boa, vai te dar um pouquinho de trabalho de mexer na mão. Por isso eu vou usar aqui a batedeira. Simplesmente para homogeneizar tudo isso aqui. Começa devagarinho para não fazer sujeira. E agora é só deixar homogeneizar bem. É isso aqui, nosso creme de alho, tá? Bem misturado. É essa só a preparação, não tem nada de segredo mesmo não. Usa a proporção que o Bakura colocou aí na receita, você vai ver que dá super certo, tá? Agora, hora de dar uma olhadinha como é que tá o nosso pão, né? Geladeira, tá? Enquanto a gente vai agora assar o pão. Vamos lá? Galera, olha o tamanho que ficaram nossos pães. A mágica da fermentação aqui aconteceu bem, hein? Tá aqui os nossos pãezinhos, tá? Propositalmente mais branquinhos, porque a gente meio que dá só uma pré-assada aqui. Lembra que aqui o que a gente vai fazer é um pão de alho. Então ele vai já finalizar na churrasqueira, ou no nosso caso, voltar pro forno para finalizar com o creme, né? Vou retirar aqui das assadeiras, dar uma organizada para a gente daqui a pouquinho começar a recheá-los. É isso aí, galera. Aqui é a nossa leva de pãozinhos. Olha aqui, olha, sente a crocância. Só o pãozinho já é um capítulo à parte, tá? Tá uma delícia. Lembra que a ideia é ele ficar assim um pouco mais branquinho mesmo, tá? Porque ele ainda vai ser finalizado.
A gente vai agora abrir uma corte ao meio, passar o creme e dessa forma é o momento onde você pode ou finalizar na churrasqueira, que é o mais tradicional, né, um vedete do nosso churrascão, ou finalizar no forno, como a gente vai fazer, já que a gente está aqui na cozinha, ou então congelar, para deixar para consumir em um outro momento. Fica bem legal também. Inclusive é dessa forma que eu comercializo esse pão. Da forma que está aqui, entro com o creme e coloco nas bandejinhas e congelo para depois chegar até a casa de vocês. Você viu aí, todos eles apenas cerrados ao meio, tá? E agora vamos entrar com o nosso recheio. Olha só, turma, peguei umas bandejinhas aqui, que é o que a gente vai usar para armazenar nossos pães. Nosso creme aqui de lado e, de forma bem simples, pãozinho caprichado no recheio, tá? Talvez esse é o diferencial do pão do seu Bakura. E pode colocar por toda a superfície dele aqui, ó. E aí a gente vai dispondo eles bonitinhos aqui na nossa bandejinha, tá? E é isso, turma. Vocês vão acompanhar eu fazendo o restante aqui, tá? Para daqui a pouco a gente experimentar, lógico. O que ainda vai acontecer aqui? Depois que eu deixar todos eles bem recheados, assim, bonitinhos, a gente vai finalizar alguns no forno pro Bakura provar, né? Acompanha aí. Olha só, galera, nossa produção de hoje. Produçãozinha caseira, mais do que especial. Essa aqui deve ficar aqui por casa mesmo, tá? Consumo do Bakura. Mas agora eu vou assar mais essas 3 unidadezinhas aqui, finalizar elas ali no forno, pra gente experimentar, né? Me viram aí embalando, né? Para ficar, ó, bonitinho dessa forma e para nossa fabriquinha ganhar a etiqueta e chegar até na sua casa. Só que esses aqui, como eu disse, esses aqui não vão, né? Esse aqui é a produção do Bakura, vai ser consumo próprio. Vou congelá-los para cada churrascão tá tirando essas bandejinhas e consumindo cada vez mais. Também temos um pouco de sobra da nossa pasta, tá? Ó, já tá, coloquei aqui num potinho prontinho também para ser congelada. Da mesma forma do pão, pode ser congelada à vontade, tá? Quando for consumir, retira um pouco antes do tempo, deixa ela descongelar naturalmente para depois você poder passar no pão. Fica show de bola, tá? E aí a pergunta que sempre vai ter aqui, tá? Bakura, adoro pão de alho, quero fazer seu pão de alho, mas eu não vou fazer pão não, dá muito trabalho. Galera, tá aqui ela. Essa pastinha aqui é que é o sucesso. Passa num pãozinho francês, numa baguete, capricha no recheio, finaliza no forno ou na própria churrasqueira, né? Nosso amado churrascão, dá super certo, tá, galera? Dá super certo. Agora, vamos lá, né? Vamos provar esse pão, Bakura. Cadê esse pão que tu aqueceu lá no forno? Vamos lá experimentar? Galera, dá uma olhada nessa belezinha, ó. Olha só. Que é isso, hein? Hora de... Será que tá crocante? Creminho. Eu tenho certeza que vocês estão escutando o croc-croc. Eu sei que isso é malvadeta. Galera, creminho de alho suave. O pão faz toda a diferença, rouba a cena, mas se não quer preparar o seu próprio pão, faz o creme, usa naquele pãozinho francês. Tenho certeza que vai ser sucesso no seu churrascão. Bakura, adorei a receita, mas não quero fazer não, vi que é um pouquinho trabalhoso. Você sabe que esse pãozinho é exatamente o que tem na nossa linha, né? Então, se você mora aqui em Fortaleza, se é aqui próximo, fala com o Bakura. Esse pãozinho chega desse jeitinho lá na sua casa. É isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje, tá, galera? Acho que já vale o like nesse vídeo, né? Vocês viram aí do passo a passo de um pãozinho artesanal até um creme de alho que, modéstia à parte, fica super saboroso.
Então, deixa o like pro Bakura, tá? Se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para acompanhar tudo que o Bakura vai trazer por aqui. Combinado? Eu vou seguir comendo, né? Escuta o croque. Parece que foi ensaiado. Esse caprichou, hein? Delícia. Valeu, galera. Grande abraço, hein?